O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta missa de hoje, nós estamos dando início à Quaresma. Esse tempo tão importante para nós na Igreja, para nós da Igreja Católica. Vamos nos preparar para a Páscoa. E essa preparação para a Páscoa é antecedida com 40 dias, aonde nós nos preparamos com jejuns, com penitências, com orações, pedindo a Deus a graça do arrependimento, um tempo de se confessar melhor. Esse é o tempo. Mas eu queria falar para você assim. Nesse tempo de Quaresma, não vamos nos deter somente em práticas. Porque às vezes a gente fica só pensando, né? O que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. E aí, levados até pela tentação, começam as disputas entre um e o outro para saber, as curiosidades para saber o que é que o outro está fazendo, o que o outro não está. Não. É um tempo, meus irmãos, de pararmos. É você que vai parar diante de Deus para rever a sua vida, para rever como você está com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com os irmãos e como está você com você mesmo. Esse é o tempo. Mas tudo isso, meus irmãos, deve ter como graça do momento o arrependimento. Isso é importante. Hoje, no Salmo, que é o Salmo 50, o Salmo 51, que fala justamente do arrependimento de Davi.
Davi havia adulterado. Davi percebeu o mal que ele tinha feito para Deus. Aí ele se coloca numa situação de arrependimento. E aí ele começa a dizer para Deus: misericórdia, ó Senhor, pois pequei. Eu pequei, por isso tende piedade de mim, ó meu Deus. Tem piedade. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Veja, Davi, ele estava numa situação que ele tinha percebido o quanto que ele tinha feito de mal para Deus. Não sei se você já passou por alguma experiência de você ter uma pessoa assim que é muito amiga ou alguém que você ama e de repente, ali naquela situação, você acaba cometendo uma situação muito grave para com essa pessoa, levando ela ao entristecimento. E você olha para aquela pessoa e você vê o quanto que ela está triste pelo mal que você fez. E aí você entra numa atitude de contrição, de dor no seu interior, que você quer se reconciliar com aquela pessoa e você quer reparar todo o mal que você fez para com ela. É assim que nós precisamos estar na quaresma. Não é simplesmente, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de comer aquilo. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É como a primeira leitura hoje, que é do livro de Joel, que ali, que é da profecia de Joel, ali ele fala o seguinte: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, é cheio de misericórdia, é inclinado a perdoar o castigo. Então voltai-vos para Deus, tá vendo? O povo de Israel tinha dado as costas para Deus e já não demonstrava mais amor para com Deus. Por isso, eles precisavam se arrepender, e o arrependimento era carregado por lágrimas, gemidos, jejuns. Com o coração totalmente amolecido e dizendo para Deus: perdão, eu nem mereço a salvação. É assim que o nosso coração precisa estar nesse tempo de quaresma que nós iniciamos no dia de hoje. E aí nós percebemos o quanto que nós faltamos, quantas dívidas para com Deus. Aí vem o pecado do adultério. E aí vem o roubo, vem a corrupção, vem a falta de amor, a não prática dos mandamentos. E aí nós percebemos o quanto que nós ofendemos a Deus, aquela pessoa que deu a vida por nós, que nos criou. Nós não existíamos e passamos a existir por Ele. E nós vivemos para Ele, nós fomos criados para Ele. Mas aí nós nos revoltamos, não queremos saber de Deus. E aí entramos no mundão. E aí começam as desobediências, as ofensas. Se o nosso coração ele não tiver assim, de nada, meus irmãos, vai adiantar as práticas.
a prática da penitência, das penitências, e aqui, como nós vimos no Evangelho de hoje, o jejum, a oração e a esmola. Tudo isso tem que ser carregado por um arrependimento muito grande e o desejo de reconciliação, como a segunda leitura está dizendo, o tempo é favorável. Eis o tempo. O tempo é tempo de reconciliação, é tempo de voltar para Deus, que São Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios. Você compreende? Aí sim vai ter valor esta cinza que iremos receber. Não é simplesmente colocar aquela cinza na cabeça, é se revestir daquela cinza para dizer assim: Senhor, eu estou tão arrependido de tantas faltas que eu vou colocar essa cinza sobre a minha cabeça. E durante esses 40 dias, eu estarei com esta cinza. Espiritualmente, meus irmãos, nós estaremos com essa cinza. Claro, materialmente nós vamos receber, depois vamos tomar o banho e tudo, essa cinza que foi colocada vai embora com a água, mas a cinza do espírito, aquela cinza que está ali, que vai ficar. Nós vamos sempre ficar olhando para ela e dizendo: Senhor, eu estou com meu coração arrependido, eu quero melhorar. Por isso, Senhor, diante de tanto egoísmo existente no meu coração, eu vou praticar a esmola, eu vou dar do que eu tenho em excesso, eu vou dar para quem não tem. Senhor, eu me arrependo de não ter rezado. Tem tantas coisas que eu faço, eu perco tempo no celular, eu perco tempo assistindo filme de 1h30, de 2 horas, séries. E esse tempo todo ocupado, Senhor. Eu poderia ocupá-lo com a oração. Então, Senhor, eu quero hoje, eu quero rezar mais, eu quero me dedicar mais à oração, eu quero te conhecer melhor. E diante desses excessos, eu percebo também que eu tenho comido demais. A gula. Eu já não vivo me alimentando para eu me manter vivo. Eu vivo para comer. A comida para mim virou um estado de vida. Tudo que tem eu quero, eu como. Não, Senhor, eu não vou comer mais dessa forma. Pelo contrário, eu vou até dar para aquelas pessoas que não estão tendo como se alimentar. Vou dar para ela, vou refrear o meu paladar. É assim, meus irmãos, que nós vivemos o tempo da Quaresma. Senão nós vamos viver praticazinhas ali. Eu vou deixar de comer um chocolate para depois na Páscoa devorar tudo de novo. É tempo de correção dos vícios, dos pecados. Porque o que é que o pecado causa? Senão uma separação de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E nós vimos nesses dias anteriores, nós estávamos ali meditando o livro do Gênesis e nós vimos Adão e Eva que, através daquela desobediência, que foi prevenida por Deus, mas eles acataram a voz do diabo, e aí o pecado entrou, houve uma divisão. O pecado nos divide de Deus. Por isso nós somos chamados neste tempo a viver a santidade, o desejo de ser santo. Voltai para mim de todo o seu coração. É o que a primeira leitura hoje está nos dizendo. Voltai para Deus. Aí São Paulo vai dizer o que eu disse antes. Um momento favorável
eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Vamos, meus irmãos, fazer de tudo nesse tempo para não cairmos em pecado mortal. Eu estou falando do pecado mortal porque o venial, né, tá aí, não tem como nós não cairmos em algum pecado venial. Seria difícil. Imagine nós entrarmos num grau de não cair no pecado venial. Só a Virgem Maria. Não vou nem falar de Jesus, porque Jesus é Deus. Só a Virgem Maria, mas nós. Então vamos fazer o possível. Então vamos começar bem essa quaresma. Se você não se confessou, faça uma boa confissão e faça esse propósito de não cair no pecado mortal, mas não é somente nesses 40 dias, é de agora até o fim. Os 40 dias é o treinamento, esse treinamento. Não cair em pecado mortal. E aí as penitências vão nos ajudar, porque na medida que nós vamos nos penitenciando, a penitência vai nos dando forças e cada vez mais força para que nós não caiamos e não ofendamos a Deus. É um tempo de vocês, mulheres e homens, reverem as suas vestes. Se as suas vestes estão levando as pessoas ao pecado. É um tempo de você rever a questão das músicas. Ontem eu estive no supermercado e lá estavam aquelas músicas. Meu Deus, que tipo de músicas são aquelas? Aquelas músicas carnavalescas, que a letra, eu nem vou falar aqui, mas tudo carregado, aquelas músicas carregadas de sensualidade, de depravação. Desligar o rádio para essas músicas e ouvir músicas que edificam o coração. O vício da internet está na hora de fazer essa penitência. Ver e assistir somente o que é necessário, mas não perder tanto tempo. Você compreende? Porque lá no fundo, tanto você como eu estaremos dizendo como o profeta Davi, ou como Davi, né? O rei Davi, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. É o salmo da missa de hoje. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu reconheço que eu falho, mas eu não quero te ofender mais, meu Senhor. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós. Tá vendo? Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Porque não tem como nós nos escondermos de Deus. Nós podemos nos esconder das pessoas, mas de Deus não. Deus é onipresente. Ele está ali. Ele está vendo. Aquele pecado cometido, Deus viu. Nós é que não vimos Deus, mas Deus estava lá nos vendo. Vamos começar então bem esse tempo de quaresma. Eu repito, não é uma questão apenas de fazer essa ou aquela prática. É uma revisão de vida, é a dor no coração. Eu ofendi a Deus e preciso reparar o mal. Por isso eu vou fazer essa penitência, eu vou fazer aquela penitência. Eu preciso me reconciliar com Deus. Que Deus conceda a você a graça de uma santa e abençoada quaresma.
Que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.